Bom dia, queridos. Estamos de volta aqui para trazer para você uma palavra de esperança. Hoje, sábado, 28 de março de 2020, né? Precisamos estar louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas todos os dias, né? Nós sabemos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária de Salgueiro, estado de Pernambuco, e estamos aqui para abençoar a sua vida, como temos feito todos os dias durante toda esta semana, nesse período em que estamos aí em quarentena. Sabemos que algumas pessoas estão voltando aí às suas atividades, mas entendemos que é preciso ter muita cautela e estar também analisando a orientação dos especialistas, das autoridades na área de saúde, né? Mas o país não pode parar, nós precisamos continuar. Então, que nesse momento nós possamos estar orando para que Deus realmente venha nos abençoar e dar direção às autoridades para orientar, para a gente vencer esse momento tão difícil, né? E nada melhor do que a palavra de Deus para nos confortar, nos direcionar, para nos abençoar. Por isso, todas as manhãs, a partir das 10h15 da manhã, a gente está aqui trazendo uma palavra de esperança para você. E eu quero convidar você a estar abrindo conosco a palavra de Deus nesse momento, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 27. Se você tem a Bíblia, então eu quero convidar você a estar abrindo conosco a palavra de Deus neste texto de Mateus capítulo 14, versículo 27, o texto que a gente vai estar trazendo uma breve reflexão nessa manhã de sábado, né? Último final de semana de março que foi bem complicado para a gente, mas nós acreditamos que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 14, verso 27 diz: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tema. Então, nossa palavra de esperança hoje, queridos, está baseado nesse texto que nós acabamos de ler, falando que em momentos de crise nós temos que entender que Jesus é suficiente para nos dar a paz, a tranquilidade e tudo aquilo que nós esperamos, que nós necessitamos. Portanto, esta é a palavra de esperança que nós realmente queremos trazer para você, baseado na suficiência de Cristo. Sabemos que algumas vezes nós somos afligidos pela vida. São muitas vezes ondas, desapontamentos, ondas de dívidas sem fim, doenças ou problemas com pessoas. E isso pode nos causar desesperança, pode nos causar desespero. E, queridos, isso nós precisamos perceber no texto que nós acabamos de ler, que Jesus ele traz uma palavra de esperança para os seus discípulos, e essa palavra de esperança também é para mim e para você, certo? Quando ele diz não temo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, que ele está aqui nos orientando, é que quando nós realmente enfrentarmos problemas difíceis, nós precisamos guardar a nossa confiança nele. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. A Bíblia diz que Jesus, depois de despedir a multidão, no capítulo 14, a partir do versículo de 22, Jesus então foi para o monte orar. E ele então estava só. E os discípulos estavam no barco, o barco se distanciou, né? E a Bíblia diz que nesse interim, no versículo de número 24, né? O barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, lá pelas 3 da manhã, Jesus foi ter com os seus discípulos andando por sobre o mar. E além da tempestade
que trazia medo aos discípulos, agora ele estava tendo uma visão nunca tido antes, né? Um homem no meio da noite, no meio da tempestade, andando por sobre o mar, né? Eu imagino realmente a situação dos discípulos, o pavor que apoderou-se realmente dele de ver algo sobrenatural, o qual eles nunca tinham visto e não tinham reconhecido. E Jesus traz uma palavra de esperança, uma palavra de paz, dizendo: não temas, sou eu. Queridos, Jesus é suficiente para todas as áreas das nossas vidas. E nós podemos pensar assim por causa de pelo menos 3 declarações que nós encontramos na Bíblia que pode nos dar realmente a paz, a esperança e o sossego, confiando realmente em Jesus. A primeira palavra está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo de número 7 e o versículo 10, quando fala da tentação de Jesus. A Bíblia diz, queridos, no versículo 6, que o diabo chega para Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão. Está escrito, porque está escrito: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a primeira palavra de Jesus, respondendo a Satanás. E no versículo de número 10 diz: então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Diz aqui a palavra do Senhor. Primeira palavra que nós encontramos aqui, que Satanás tenta Jesus sair da vontade de Deus, fazendo algo que não era comum aos homens realmente fazer e nem da vontade de Deus, certo? Atirar realmente de um alto, por saber que Deus mandaria anjo ao seu respeito para que ele realmente fosse segurado nas mãos e não viesse tropeçar ou causar algum dano. Esse texto ele é bem necessário para esse tempo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde essa peste, essa enfermidade tem se alastrado. E a gente sabe que nós ouvimos orientações diversificadas, né? Uma parte diz saia de casa, outra parte diz fique em casa. E dentro dessa situação a gente fica confuso, sem saber realmente o que fazer. E aí a gente precisa buscar realmente a orientação de Deus e analisar as coisas da melhor forma possível para que a gente não venha tentar realmente a Deus. De um lado, sabemos que o país precisa movimentar a sua economia, porque a dificuldade é morrer da peste ou morrer de fome. Então precisamos encontrar aqui um meio termo, certo? A outra coisa é que se todo mundo sair nesse momento, esse período em que os especialistas dizem que esse é o período em que haverá o pico da contaminação, nós estamos sujeitos a contrair essas enfermidades. Então, o que fazer diante desta situação, certo? A primeira coisa que Jesus realmente coloca é que nós não podemos tentar a Deus. Precisamos ouvir os especialistas, aquilo que eles orientam, aqueles que são especialistas na saúde. E a gente precisa realmente atender para algumas orientações acerca dele. Nós aprendemos aqui o hábito da higienização, que era um costume que nós não tínhamos com frequência, e diante dessa situação nós aprendemos. Então, quando nós não colocamos isso em prática, nós estamos nos expondo, ainda que sejamos servos de Deus e que Deus promete nos guardar. Então nós não devemos então estar tentando ao Senhor nosso Deus. A segunda coisa é que se existe pessoas mais suscetíveis
a doença e a morte contraída por esse vírus, que são aqueles que estão no grupo de risco, né? Os idosos e também aqueles que têm doenças graves, esses precisam realmente ter mais cuidado ainda num tempo de indefinição das autoridades, não é? Então, procurar ficar em casa e se tiver que sair de máscara, mas evitar o máximo realmente em relação a essas coisas, porque aí nós não estaremos tentando a Deus. Jesus era Deus, mas Ele nos ensinou isso. Jesus sabia que os anjos poderiam realmente sustentar, mas nós não podemos estar, queridos, querendo demonstrar o poder de Deus de uma forma irresponsável, motivada por Satanás. Nós precisamos realmente tomar estes cuidados e saber, quando Jesus diz não temas, é que se nós tomamos esses cuidados, Deus vai nos proteger até que passe essa tempestade que realmente se levantou nesses dias no mundo todo, né? Então, nós descansamos na declaração realmente de Jesus do capítulo 4, versículo 7. Mas a outra expressão é quando Jesus Cristo, então, diz no versículo 10 ainda, de Mateus, capítulo 4, verso 10. Quando ele diz, então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele darás cultos. Esse é o tempo, queridos, da gente se voltar para Deus para realmente a adoração. Satanás pode colocar no seu coração um sentimento de revolta contra Deus. Por que isso está acontecendo? Você que talvez esteja sendo mais prejudicado do que outras pessoas, mas entenda o seguinte, Deus é o Senhor dos céus e da terra. A Bíblia diz que a razão do homem se queixar é somente uma, o pecado. De que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Sabemos que tudo isso são consequência dos pecados dos homens, né? Aquilo que eles têm feito por realmente quebrar algumas leis estabelecidas por Deus, até a própria lei da natureza, certo? Então, isso traz sofrimento para a vida humana. E nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus que nos livra das mazelas e das consequências do pecado, e isso através de Jesus. Então não culpe a Deus pelo que está acontecendo. Isso aqui, queridos, são resultado dos pecados dos homens, e nós sabemos que o pecado de algumas pessoas traz consequência para outras também, ok? Nós estamos sofrendo isso. Não deixe de saber que Deus é soberano, que Ele é Senhor, que Ele não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. O culpado é o homem, certo? Não deixe de adorar a Deus, né? E a última palavra de esperança que nós encontramos aqui na palavra de Deus, que baseia-se, que fundamenta que Jesus é suficiente para todos os momentos da nossa vida, é o que está escrito lá em João capítulo 19, versículo de número 30, certo? Nós queremos concluir com essa palavra. João capítulo 19, verso 30, diz assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando-se a cabeça, rendeu o seu espírito. Aqui, Jesus falou o terceiro está. O primeiro está, queridos, foi quando ele disse a Satanás, está escrito, certo? O segundo é quando ele chega nos discípulos em momento que eles estavam apavorados pela tempestade que havia se levantado e também por se assustar ao ver um homem andando sobre as águas. E o último está é quando Jesus está ali na cruz, já crucificado, e então lhe entregam ou lhe dão vinagre para beber. Aí ele declara, está consumado. Essa declaração de Jesus assegurou que a sua morte é provisão suficiente para pagar pelos nossos pecados. Nós falamos que o homem não tem razão nenhuma de se queixar, exceto pelos seus próprios pecados. Mas Jesus morreu pelo pecado de todos os homens para libertar-los desse domínio maligno. Então é interessante a gente entender aqui a palavra de Deus.
que qualquer que seja a circunstância que nós enfrentamos, nós precisamos entender que Jesus, Ele está presente. Ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Jesus é Deus. Ele está em todos os lugares e vê todas as coisas, querido. E só a certeza de que Jesus está presente com o seu amor, com a sua compaixão, com a sua graça, isso deve nos dar segurança em tempos de crises, em tempos de aflição, certo? Ele é a prova, certo? Da presença e da provisão de Deus para a minha e também para a sua vida. O que nós precisamos fazer diante desses fatos que nós acabamos então de ver na palavra do Senhor, certo? Dessas 3 declarações de Jesus, certo? Que pode nos dar essa segurança, certo? O que realmente nós devemos fazer diante dessa situação é descansar, é ter paciência, é confiar no Senhor, é perseverar na fé, é entender que Deus tem o controle de todas as coisas, certo? Descansar significa não entrar em desespero, porque Jesus chegou para os discípulos e disse: não tem mais, sou eu, certo? E Jesus então, depois ele entra no barco, aquieta então a tempestade, traz bonança para aquele barco, para a vida dos discípulos. É o que acontece quando nós confiamos no Senhor. É o que acontece quando a gente realmente conhece quem Jesus Cristo é e que nós podemos recorrer a Ele em toda e qualquer situação da nossa vida ou a qualquer momento. Portanto, queridos, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que você deve descansar na pessoa de Jesus, porque Ele é Deus, Ele é suficiente e é poderoso para acalmar toda e qualquer tempestade na nossa vida. A segunda coisa é ter paciência, certo? Paciência é uma das coisas muito difíceis para nós, seres humanos, porque muitas vezes nós queremos que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Deus não trabalha dessa maneira, porque se trabalhasse nós não aprendíamos nada na dependência dele. Ter paciência, queridos, nos ajuda a manter o equilíbrio. Ter paciência nos ajuda a manter temperança. Que tempo melhor para a gente exercitar a paciência do que esse período de quarentena? A paciência do marido para com a esposa, né? Porque o marido está acostumado a trabalhar, a sair, a passar o dia fora, a estar em atividades constantes, certo? E agora ele é obrigado a viver uma reclusão, certo? E aí nos primeiros dias tudo bem, mas quando passa do 2º, 3º, 4º, 5º dia, 7º dia, aí, queridos, as coisas começam a ficar difícil, porque o homem quer trabalhar e não consegue ficar realmente em casa parado. Para a mulher é mais fácil, porque ela já tem mais tempo para isso, embora hoje as mulheres estão também envolvidas com os trabalhos. E aí vem a falta de paciência de um para com o outro, a falta de paciência com as crianças, porque a maioria das nossas crianças hoje passa pelo menos metade do dia na escola, né? E agora elas estão em casa, e crianças têm energias, e aí você realmente é obrigado a exercitar a paciência nesse momento. A gente já ouviu muitos vídeos, muitos áudios, já vimos muitos vídeos, eu vi muitos áudios mandando para nós da situação de algumas famílias por causa da quarentena, marido, esposa, mãe, filhos, né? A comida que acaba mais rápido, tem uma série de coisas que esse período nos realmente leva a uma impaciência e algumas pessoas até ao desespero. Mas Jesus Cristo está presente. Se Jesus está presente, deixa Ele controlar os seus ânimos, deixa Ele lhe ajudar a disciplinar realmente as suas ações e também as suas palavras. Porque quando falta a paciência, nós muitas vezes agimos de forma imprudente, certo? Então, primeiro, descanse em Deus, o Senhor está trabalhando. Segundo,
tenha paciência, exercite a paciência. E por último, seja perseverante. Persevere na paciência. Por quê? Porque a paciência vai levar você a alcançar aquilo que você espera, se você perseverar, certo? Então não desanime, não se desespere, tenha paciência e entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te ama, Ele enviou Jesus Cristo, Jesus está presente, Ele é suficiente para trazer sobre a tua vida paz em meio à guerra, restauração em meio ao caos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é que você deve fazer? Ore, busque a Deus, derrame o seu coração, adore. Esse é o tempo que Deus escolheu para levar as famílias a levantar o altar dentro da sua própria casa, o altar de adoração. Jesus Cristo, para encerrar, no versículo 10 de Mateus, capítulo 4, ele então diz: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. É tempo de levantar o altar de Deus dentro da tua casa. É tempo de chamar os seus para se reunir à mesa ou no sofá, ler a palavra, cantar louvores ao Senhor e adorá-lo. É tempo de levantar esse altar que há muito tempo estava caído, que há muito tempo tinha sido derrubado, certo? Que há muito tempo não tinha sido levantado dentro da sua casa. O altar da adoração, o altar do louvor, o altar das ações de graça, o altar, queridos, da palavra de Deus, para que ela se torne realmente o centro da sua vida e também da sua família. Como cantou Eichla, minha casa será uma casa de bênção. A minha casa e a sua casa só será uma casa de bênção se Deus for o nosso alvo da adoração, se Jesus for o Senhor da nossa casa. E para isso, nós precisamos levantar esse altar. Aproveite esse tempo para isso, para orar com seus filhos, para ler a palavra, para ensinar acerca de Deus. E assim a fé vai ser alimentada e você vai alcançar aquela esperança que você tem de restaurar todas as coisas. E o Senhor pode, porque Ele é Deus. Quem assim procede, então perde os medos pela confiança que tem no Senhor e vive melhor e vive feliz. Pois está escrito: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Que você possa ter essa esperança em Deus. Deus te abençoe nesse dia, nesse final de semana. Amanhã nós estaremos transmitindo a Escola Bíblica Dominical através desse mesmo canal. E à noite também o culto, certo? Convidamos você a estar conosco, levantando o altar da adoração dentro da sua casa, através desses cultos que nós estamos ministrando. No nome de Jesus, muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe. Lembre-se, Jesus é suficiente. Você só precisa dele e as outras coisas irão se ajustar na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe. Quero ter uma palavra de oração pela tua vida. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela que nos fortalece e nos dá ânimo. Obrigado pela vida dessas pessoas que têm nos visto e ouvido por meio desse canal. Que a tua mão seja sobre elas. Que essas palavras que ora pregamos possam ir ao encontro dos seus corações. E eles possam, ó Deus eterno, alcançar, ó Deus, a confiança no Senhor, a ponto de descansar no Senhor nesse tempo de crise. Alcançar também a paciência, Deus, que é tão necessário nesse tempo em que nós estamos com
mais tempo com a nossa família, mais tempo dentro de casa. Que o Senhor nos ajude a perseverar na paciência e também na fé no Senhor. E possa, nesse momento, levantar o altar da adoração dentro da sua casa. E que tu possa trazer um verdadeiro avivamento nas famílias cristãs. Que tu possa trazer restauração. Que tu possa trazer salvação nesse tempo. Nós oramos, ó Pai, para que a igreja do Senhor, espalhada por todos os cantos da terra, seja avivada, fortalecida, ó Deus, na confiança de que Jesus é suficiente, porque Ele está conosco. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo cada vida nesta manhã, nesse final de semana, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Muito obrigado por você estar conosco durante esses dias. Amanhã estaremos transmitindo a Escola Bíblica Dominical e voltamos com a palavra de esperança na segunda-feira. Ore por nós, tenha fé, continue servindo ao Senhor e adorando mais ainda a Deus, porque Ele está aqui no nosso meio. Amém? Queremos assim mandar um abraço para aquelas pessoas que têm estado conosco hoje, né? E que aqui trouxe alguma saudação. Um abraço para o irmão Maírton, né? Nosso irmão, esposo da nossa querida irmã Simoneide. Para Luciene Solano, né? Esposa do nosso amigo Jonas. Deus abençoe Luciene, em nome de Jesus, nossa irmã em Cristo. Genilda Oliveira, né? Que está nos ouvindo. O Diácono Júnior, um abraço aí, Diácono Júnior. Deus te abençoe, meu querido. Charles também, Charles Mazuki. Que Deus abençoe ele, a irmã Euda. O pastor, meu querido amigo, pastor Jairon, né? Lá em Sergipe, Aracaju, Sergipe, né? Temos uma agenda para esse mês de abril. Esperamos em Deus que dê tudo certo, né, pastor Jair? E a gente esteja lá junto com você, celebrando a Deus pelo aniversário da sua igreja, a Igreja Batista Nacional, lá em Aracaju, né, Sergipe. Deus abençoe no nome de Jesus, pastor Jair. Manda um abraço aqui também para a irmã Adriana Carla, né? Que está nos assistindo também, a irmã Edilândio, da Assembleia de Deus Recife, a irmã Olira, Deus abençoe, em nome de Jesus, a irmã Guida também, que está nos ouvindo, né? A irmã Anaíde Alves, a pré-diaconisa da nossa igreja, Fátima Rosa, não é? Deus abençoe, irmã Fátima, lá em Cabrobó, que está nos assistindo também, irmã Maria Pereira, que Deus o abençoe, pastor Elândio, né? Nildinho, nosso amigo, né? Que Deus abençoe, querido. Lá no Recife também nos acompanhando, certo? Tu és uma bênção também, querido. Ele está voltando aqui, tu és uma bênção no sertão. A irmã Tica também que está nos assistindo, né? Francisca Damasceno. Aliás, irmã Nina, certo? Deus abençoe aí a esta irmã Tica também, que é líder de oração da nossa igreja. Que o Senhor possa nos dar paciência e perseverança, como está afirmando aqui o nosso pastor querido Elândio, Mildinho, né? E Bispo Amaro, né? Ontem nós tivemos também cultuando juntamente com ele lá na sua igreja, nós aqui, foi uma bênção a mensagem de ontem. Bispo nos abençoou muito, certo? Que Deus continue lhe abençoando, também o seu ministério, bem como a sua família. A irmã Jéssica Delboni também está nos assistindo nesse momento, líder, né, vice-líder do Ministério de Casais da nossa igreja, junto com o irmão Júlio, certo? Um abraço aí, querida, no nome de Jesus, certo? Eita, Deus é maravilhoso. A nossa irmã Cícera Matias, que sempre está conosco também, certo? E o irmão Raneildson, é o nosso irmão negro, né? Que cuida também da técnica da nossa igreja, dos equipamentos da nossa igreja. Deus abençoe ele que está lá em Sertânia, trabalhando, certo? Um abraço, meu irmão, e também a irmã Ranielma. Deus abençoe. Uma alegria imensa poder compartilhar daquilo que Deus tem para nós e trazer uma palavra de esperança nesse tempo de aflição e de luta. Lembre-se, Jesus é suficiente.
Aquele que está em Jesus, queridos, então tem paz. Aquele que está em Jesus tem segurança. Aquele que está em Jesus tem esperança, porque sabe que Jesus é Deus. Ele é o Emanuel, está conosco. Assim como ele disse para os discípulos, não temais, sou eu. Ele diz para você, não temas, sou eu que estou agindo, sou eu que estou no controle, certo? Eu não perdi o domínio e o controle das coisas. Não temas, certo? Ele é realmente o Senhor. Não tente o Senhor, porque Ele nos ensina com sabedoria a ter prudência, ok? E saiba, está consumado. Está consumado. Ele abriu o caminho da graça para mim e para você. O caminho de viver numa cidade aonde não vai ter guerra, aonde não vai ter problemas de saúde, aonde não vai ter tristeza. Essa cidade é a Nova Jerusalém, que vem descida do céu. Para você garantir a sua cidadania nessa cidade celestial, você precisa entregar a sua vida e seu coração a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Deus te abençoe, no nome de Jesus, e muito obrigado pela sua atenção.